Do programa Band Entrevista, e a minha convidada dessa noite é a prefeita de Cascavel, Ana Fife. Prefeita, muito obrigado aí, boa noite pela sua presença aqui no Band Entrevista. Gostaria de começar esse bate-papo aqui falando aí sobre os desafios à frente da Prefeitura de Cascavel. A senhora já teve a oportunidade de se manifestar na imprensa, de que encontrou, né, uma prefeitura com muitas dívidas, com fornecedores, com pagamento de salários atrasados. Como é que está sendo aí esse primeiro mês de gestão e como serão esses desafios aí pelos próximos 4 anos? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez. É uma honra estar aqui, né, participando do Band Entrevista. Agradecer também pela presença da Band na nossa coletiva. Foi justamente na coletiva que a gente passou algumas informações em relação a esse início de gestão. Início de gestão com muitos desafios, realmente, principalmente financeiros. A gente tem muita garra, muita força para trabalhar, mas a gente também tem muitos entraves de ordem econômica. E, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, justamente relacionados a escolher dívidas todo dia, né? Todo dia acordar e dizer o que é que eu vou pagar hoje, o que é que eu vou resolver hoje, o que é que eu posso fazer, já que a gente não tem uma economia saneada ainda na Prefeitura de Cascavel. Mas em breve a gente vai estar mais organizado, se Deus quiser. Prefeita, Cascavel é uma cidade que faz parte aí da região metropolitana de Fortaleza, uma cidade turística, né? Que tem uma tradição também pelo aspecto de explorar bem a questão do turismo. Como é que a senhora está planejando, vamos dizer assim, esse primeiro ano, já que na campanha eleitoral, certamente, a senhora apresentou aí algumas promessas, algum planejamento de campanha. Como é que a senhora pretende realmente iniciar esse ano de 2025, tendo todos esses compromissos financeiros para honrar dentro do seu planejamento aí em termos de novos investimentos para a cidade? A gente tem buscado um equilíbrio, né? A gente falou muito na campanha sobre obras, mas também sobre serviços, sobre humanização. E o que a gente não puder fazer agora pelo empecilho financeiro, grandes obras ou grandes monumentos estruturais, a gente vai fazer em relação ao serviço e à humanização. Nesse primeiro mês, por exemplo, a gente criou já um quadro, que eu até uso minhas redes sociais para divulgar, que é o Dito e Feito. É pegar uma promessa de campanha, que a gente deixou bem expressiva na campanha, e a gente comprovar que a gente já está realizando. Por exemplo, pediatra na UPA de Cascavel. Não tinha um médico pediatra de plantão 24 horas lá. A gente tinha médico clínico geral e chefe de equipe para pegar caso grave, mas não tinha pediatra, nem no ambulatório, nem na UPA. Então, a gente já colocou esse médico desde o início do mês lá. Então, já foi um dito e feito, que era uma promessa de campanha, né? A gente colocou o serviço de ortopedia. Cascavel não engessava. Você tinha que vir para Fortaleza e colocar um gesso. Coisa simples, né? Então, a gente tem um serviço de gesso 24 horas. A gente está tendo um cuidado muito grande, as aulas começam próxima semana, com a merenda escolar, que era um grande problema para Cascavel, era a realidade da merenda, ou pela falta ou pelo conteúdo nutricional ruim, realmente. Então, a gente já vai começar o ano com uma merenda escolar de qualidade. Eu vou mostrar em breve, se Deus quiser, lá nas escolas. Mas, a gente tem mostrado mais com serviços do que com grandes obras. Mas as grandes obras também, a gente pegou muita obra com goteira em sala, teto rachado, chão afundando. E a gente está fazendo uma força-tarefa na nossa Secretaria de Obras para recuperar esses espaços, né? E agora, com a quadra invernosa, tem sido mais difícil ainda, porque choveu um pouquinho, ruas alagadas, serviço de drenagem que não existia, as calhas que não estão funcionando e cai água dentro das salas. Então, a gente teve que fazer uma força-tarefa para esse início das aulas, porque a condição das obras também era muito ruins. Então, o que a gente não apresenta em grandes obras em um mês, a gente apresenta em serviço, em humanização, em realmente coisas que a gente falou e está cumprindo no início do mandato. Na gestão passada, a senhora fazia oposição. Então, foi uma vitória da oposição lá em Cascavel, e a senhora, dentro do processo de transição e desse início de trabalho, claro, encontrou uma situação aí com muitas dívidas, com fornecedores. Como é que a senhora está trabalhando aí para gerenciar, vamos dizer, esse déficit financeiro na casa? A gente não tem ainda, entre entrada e saída financeira, um balanço organizado, né? A gente tem que ver o que entra, o que sai, o que é que a gente vai precisar de ajuda. Mas a gente tem escolhido aquelas dívidas que são urgentes, aquele que o serviço não pode parar, aquele fornecedor que não pode prejudicar a vida, o cotidiano do município de Cascavel, os serviços de saúde, os serviços de transporte, coisa que a gente realmente não pode deixar sem, o serviço de limpeza. Mas a gente tem tido muito cuidado em relação a isso. E nessa balança, a gente tem priorizado o servidor. Tanto é que ontem foi o último dia do mês
e a gente pagou as duas folhas, pagou a folha de janeiro e pagou a folha também que ficou devendo em dezembro. Dezembro estava atrasado. Dezembro estava atrasado. 13º também? Também, porque na verdade em dezembro, ao pagar a folha, a outra gestão fez escolhas. Ela escolheu alguns funcionários para pagar e outros não. Então, se você pegar o balanço de folha, ele tem escolhas de funcionários que receberam e a grande maioria que não recebeu. Então, a gente está pagando o dezembro, conseguiu quitar esse mês uma parcela do consignado que era de novembro. Então, novembro e dezembro estava atrasado no consignado e aí essa parcela foi quitada porque se a gente deixasse passar de 60 dias, o servidor ia ter conta bloqueada e ia pagar por uma situação que ele não tem culpa. O dinheiro foi recolhido da conta dele, mas não foi repassado para o banco, né? Pegou outros fins. E aí a gente conseguiu pagar esse consignado de novembro, já vai pagar o consignado de dezembro para ver se a gente deixa pelo menos quitado o ano passado e inicia o ano com mais equilíbrio. Em termos de investimentos assim para a cidade, a senhora planeja, prevê que a partir de quando pode começar a trabalhar na perspectiva de colocar em prática aí o seu plano de governo direcionado à questão de novos projetos, de novos investimentos? Em relação aos serviços, a gente não está colocando data. Os 100 primeiros dias vão ter coisas relacionadas ao serviço. Planejamento de professores, pagamento, o uso de uma merenda escolar de maior qualidade, a questão da saúde, carros da saúde circulando, que foram coisas que a gente falou em campanha relacionada a serviço. Relacionada à obra, a gente realmente vai esperar para pós 100 dias, para até o meio do ano, a gente está iniciando as obras. Conversando com o governo do estado, a gente recebeu incentivo já para pavimentação, já tem inclusive mapa em relação a isso, abastecimento de água, a gente vai apresentar um projeto de revitalização da João Moreira de Paula para o governador em breve. Então, a gente pensa em iniciar essas grandes obras, se Deus quiser, até o meio do ano. Mas a gente vai passando isso para a população no decorrer dos meses. Na campanha, certamente, a senhora teve a oportunidade de circular, tanto na sede como nos distritos. Deu para dar uma identificada no sentido de que quais são, vamos dizer, as prioridades, o que é que precisa ser atacado de forma mais imediata nesse ano 2025 para tentar melhorar a qualidade de vida dos moradores de Cascavel? Uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa da campanha foi justamente ter andado Cascavel inteiro, de ponta a ponta. Já era uma realidade para mim, conhecia todos os lugares de Cascavel, todas as comunidades e localidades, mas na campanha, que a gente começou uma pré-campanha bem cedo, em fevereiro, então a gente fez todos os lugares, andou casa a casa, distrito por distrito. Então, assim, eu consigo identificar de cada distrito se o problema maior é água, se o problema maior daquele distrito é calçamento, se o problema maior é iluminação, se o problema maior é segurança. A gente consegue identificar de cada um demandas diferentes. Então, a gente tem esse mapeamento, o que é que cada região precisa mais, para que a gente foque naquelas prioridades. Não adianta eu chegar e dizer que 50 situações de determinada localidade vão ser atendidas, mas as prioridades do que dói realmente a gente vai atender. Agora, prefeita, nessa questão financeira, como é que está a arrecadação do município? Como é que a senhora pretende, vamos dizer assim, gerenciar e solucionar essas dívidas, pelo menos a médio prazo, dentro da capacidade arrecadatória do município? A gente tem estudado muito a capacidade arrecadatória e de endividamento do município, porque quando a gente recebeu o município, já recebeu com parcelamentos antigos, então já tinham dívidas antigas que foram parceladas que a gente tem que manter. Por exemplo, o parcelamento atual de Cascavel é 421 mil. Que a gente empréstimos pendentes? Empréstimos pendentes, que a gente já paga por mês sem muita explicação. A gente tem que pagar, né? Não tem o que questionar. E a gente já paga esse parcelamento de 421 mil. Mas o que é que a gente tem de capacidade de endividamento ou também de arrecadação? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha arrecadação? Lógico que a gente recebe CMS, a gente recebe as 3 parcelas do FPM, a gente recebe os impostos que entram, o FPM, vê o que é que sai com dívida pessoal e folha e tudo, mas a gente precisa entender o que é que a gente pode arrecadar mais, como é que a gente pode melhorar a questão do IPTU, o que é que a gente pode fazer em relação a isso, em refinanciamento, em refis, em desconto, para que você incentive a pessoa a pagar, mas que ela também tenha benefícios ao pagar, né, em relação ao desconto. Então, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Para que a gente tenha mais receita. Cascavel hoje tem muita dívida, mas tem pouca receita. Apesar de que os FPMs e as parcelas de ICMS do início do ano são melhores, digamos assim, relacionadas ao final do ano, mas até abril a gente tem uma arrecadação melhor em relação a FPM e a imposto. Mas a gente precisa
se planejar para o ano inteiro, não só os 4 primeiros meses, né? Então, a gente tem que ver como é que é esse planejamento anual para a gente conseguir sanear essas dívidas. No momento, está sendo escolher. Cheguei na prefeitura, tinha um aviso de corte da Enel. Vamos pagar os 160 mil do aviso de corte. Tenho que pagar a folha de médicos da UPA de dezembro. Se eu não pagar, não vai ter mais plantão. Então, vamos pagar logo essa folha. Ah, mas tem uma dívida que a gente vai conseguir parcelar com a Receita Federal, que é desde 2020, mas a gente consegue parcelar. Então, vamos parcelar, já que a gente não consegue pagar toda. Então, as escolhas têm sido dessa maneira, para a gente equilibrar o que tem para pagar. Essa semana, a senhora participou aqui em Fortaleza do seminário da prece dos novos gestores, onde houve uma palestra com o governador Eumano de Freitas, explicando aí sobre os projetos que estão em andamento no Estado. Como é que vai ser a sua relação junto ao governo do Estado? O que é que a senhora espera por parte do governador no sentido de buscar recursos e investimentos para Cascavel? Eu fui eleita pelo Partido Progressista, que é o partido do Zezinho Albuquerque, que é secretário das cidades, que já é um parceiro que nos acompanha há muito tempo, nos deu segurança partidária para esse pleito. E a fala do governador em cima disso foi que, a partir desse momento, não existe mais as divisões eleitorais, né? Ele falou muito isso de maneira incisiva na fala dele, em que essas divisões eleitorais não existiam e que, a partir de agora, prefeito e prefeitas do seu município diante do Estado e a autonomia do prefeito e da prefeita. Então, eu espero que Cascavel realmente mantenha essa boa relação com o governo. Tem muitas situações ainda em parceria com o governo que ainda vão acontecer nos próximos meses, né? E a gente ainda não sentou diretamente para conversar, mas já fui recebida pelo Nelson Martins, já conversei com o Zezinho Albuquerque sobre projetos para Cascavel relacionados à CRAS, à creche, à brinquedopraça, a etapa do esgotamento sanitário, que a gente assinou a ordem de serviço presencialmente com o governador, em relação à saúde, ao custeio. Então, a gente conversou sobre muita coisa e vai levar um projeto em breve para o governador também nos dizer como é que será o ano para Cascavel. Mas a gente espera que a parceria seja positiva para Cascavel, né? É o que a gente está esperando. O seminário foi interessante no sentido de trocar experiências também com outros gestores, já que essa questão de encontrar uma prefeitura endividada é uma realidade aí de muitos dos municípios cearenses? Muitos. Todo novo gestor do seminário que a gente encontrava estava passando pelas situações um pouco parecidas, né? Novos gestores e oposição que assumem agora, passando por situações de desafio muito parecidas, e também gestores reeleitos que têm dificuldade de conduzir muitas vezes o município. E a gente foi trocando experiência, você troca suas angústias também, né? Vai vendo que a angústia não é só sua, tem mais gente passando por aquilo, e troca experiências positivas, qual foi o caminho que a pessoa traçou para sanear aquilo, quem que a pessoa buscou para conseguir resolver um problema. Então, eu acho que o seminário, o principal objetivo é esse, né? Fazer essas trocas de experiência e de gestão. Perfeito, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo aqui com a prefeita.